gravando a situação para que a gente não tenha duas informações, ok? Aula sendo gravada. 2 pontos. A questão do logaritmo. Lembram de logaritmo a semana passada que eu disse que não tinha condições de fazer essa cobrança de vocês, que eu precisaria de, no mínimo de uma aula para fazer uma revisão de log e depois fazer aquelas questões de logaritmo para encontrar a informação a resposta da questão. Então, aquela ali, ela vai ser retirada da prova, ok? A segunda questão, a seção 3.4, ela não vai para a prova oficial 2, ela está sendo cobrada de vocês na formativa 2, a segunda etapa. Ela vale 500 pontos. É uma questão e eu vou explicar no final dessa aula. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. No livro que vocês estão vendo aí, alguém me confirma, por favor, se está tudo claro. Eu estou logado como aluno aqui do outro lado e estou vendo que o livro está aparecendo para mim, mas pode ser que não esteja aparecendo para alguns. Aqui está ok, professor. Ok? Perfeito. Está aparecendo para mim também. Ok, ótimo, perfeito. Tomem nota dessas duas informações do que não vai para a prova. Eu só vou cobrar, e aí lá na véspera, que a gente fizer uma revisãozinha bem básica, eu vou dizer para vocês quais são as sessões que estão contempladas, de quais unidades estão contempladas. Unidade, já sabemos que é a unidade 3 e 4. Sessão que está fora da prova, mas vai ser cobrada na formativa, são 3.4. Bom, nós vamos direto para a página 127 do PDF, para que a gente possa ter a noção do que a gente vai discutir, tá? Então, eu vou virar só um pouquinho aqui. Eu vou discutir valor presente em condições especiais. O que são essas condições especiais? Poxa. Ajuda não, né? Ajuda que a gente já está indo para 16 horas já. Perfeito. Agora sim. O que são essas condições especiais? Imagine que você vai comprar um bem e ele à vista custa X valor, mas você dá uma entrada nesse bem, tá? E eu quero saber o valor da parcela, ou eu quero saber a condição especial que eu estou tendo, eu quero saber a taxa de juros que está sendo cobrada, a taxa de juros a gente vai ver na 3.4. Então, essas questões estão associadas ao valor presente em condições especiais. Então, vamos lá. O que nós precisamos entender inicialmente dessa sessão? Preste bastante atenção. Vou frisar que às vezes a gente vê o cálculo matemático, mas não se debruça sobre ele, e eu sei que dentro dos 74 aí tem muita gente que se esforçar um pouquinho consegue quebrar as próprias barreiras e os próprios limites, e achar que o assunto é difícil, e depois se debruçar um pouquinho vai ver que o assunto não é essa coisa toda. Bom, aqui a ideia desse K que aparece aqui, que vai para a fórmula, para que a gente possa entender, tá? E aí, eu acho interessante, porque uma pessoa que me questionou muito hoje, nem na aula está agora, que eu ia dizer matematicamente como era a exposição da fórmula, mas não está na aula, não consigo pelo menos identificar aqui. Mas também nunca vem na aula, então é raro. Bom, aqui eu tenho esse K. Esse K é um tempo que é determinado, tá? É um período que eu vou começar a pagar. Nós vimos isso nas sessões anteriores, mas aqui ele tem uma conotação diferente porque nós estamos trabalhando com juros compostos, estamos trabalhando com a questão de entrada e de valor à vista, identificação de parcela. 4 coisas ao mesmo tempo numa única fórmula que a gente vai ver daqui a pouco. Gente, só uma pergunta bem rápido. Vocês continuam me ouvindo bem? A imagem está legal? O livro está aparecendo? Sim, professor. Pronto. Não esqueçam, se por acaso travar alguma coisa, porque já tem colegas começando a reclamar aqui. Não vocês, fala com o colega professor que está travando. Então, se por acaso começar a travar, avisem, tá? Para a gente não perder a linha de raciocínio. Voltemos para cá. Então, esse K é o seguinte, eu quero pagar só começar a pagar daqui a 3 meses. Financiei hoje. Eu acho que vocês veem muito, a gente vê muito naquela história de cartão de loja de magazine, de roupa, de essas coisas. Eu vou citar nome, vai estar na gravação mesmo. Riachuelo, C&A, Renner. Compre hoje e pague só daqui a 60 dias, não tem isso? Já ouviram falar disso? Ou já perceberam isso em algumas propagandas? Sim. Exato.
Isso que você paga muito mais é essa fórmula que a gente vai estudar hoje. Tá? Então, você vai lá ver o preço da peça, você acha que está pagando aquele preço, valor financeiro da peça, quando, na verdade, você está pagando um juros embutido, além daquele valor que é apresentado no cupom fiscal. Mas vamos lá. Eu quero que vocês se concentrem nessa figurinha. Isso não vai estar na prova gráfica, tá? Mas essa imagem aqui tem uma ideia muito interessante. Tá? Só abaixar mais um pouquinho, porque quando você aumenta, ele volta aqui. Ó. Estão vendo aqui? Ó? Porque aqui é uma imagem, não dá para clicar em cima só de um lado. Mas agora apareceu para vocês aqui onde tem VP, ou seja, valor presente, é o valor de à vista reajustado em um momento que eu vou pagar, que se chama K, menos 1. Esse menos 1 já está na fórmula, o K será inserido as informações da questão. Tá? Então, vamos lá. Para que eu possa... professor, isso é muito complicado, porque eu estou vendo que aqui tem à vista, tem o valor presente, depois tem parcela 1, parcela 2, e assim, N parcelas ou J parcelas, como o autor do livro está chamando. Pode parecer complicado, como ele fala, mas, na verdade, não é complicado. Eu tenho aqui a fórmula que a gente vai trabalhar. Tá? Qual é a fórmula? Quem é M aqui? Só para relembrar, M é montante, C é o capital, tá? 1 é da fórmula do inteiro, porque eu estou procurando uma taxa elevado a N, e o valor presente, ou seja, é igual à parcela. Nós já vimos essa fórmula antes, está nos vídeos que estão gravados nas aulas anteriores. É a parcela, 1 menos. Eu tenho, entre parênteses, a mesma informação de que está aqui fora, no entanto, N está elevado de forma negativa, sobre a taxa de juros. Tá? Então, isso aqui são duas equações que eu vou juntar para resolver esse problema. O que eu preciso com essas equações? Vamos lá. Eu tenho aqui o valor à vista, agora eu juntei elas. À vista é o meu montante, eu tenho 1 mais I elevado a K, que é esse momento que eu vou começar a fazer os demais pagamentos, 1 menos, né? Aí entre parênteses, o segundo momento da fórmula sobre I. Então, vamos identificar os personagens. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Para que eu possa dar uma diminuída. Vamos lá. AV é o valor à vista do produto, K é a carência que eu estou tendo, os 60 dias para começar a pagar, I é a taxa, N é o número de parcelas do financiamento, já identificamos isso, e parcela é o valor da parcela que a gente precisa encontrar para encontrar a resolução da resposta. Tá? Então, vamos lá. Se eu tiver um financiamento que tem entrada, a fórmula muda um pouquinho. Eu vou dizer o seguinte, ó, o valor à vista é menos a entrada, mais todas as fórmulas que a gente viu anteriormente. A fórmula de identificação do período, mais a outra fórmula para identificar o valor da parcela. Como isso fica? Vamos traduzir isso em uma linguagem. Talvez você já esteja começando a ficar assim, poxa, agora já não estou entendendo mais nada. Vamos lá. Vamos descer aqui um pouquinho, ou subir, né? A gente nunca chega nesse consenso. Eu gostaria que vocês printassem, tirassem uma foto dessa tela. Essa tela, esse assimile o cerne dessa sessão. Você precisa dessas duas formas para resolver as informações que irão colocar para você. Então, vamos lá. A primeira é quando eu tenho valor à vista e quero identificar os valores da parcela. A segunda é quando eu tenho valor à vista, dou a entrada e com o saldo remanescente ainda quero identificar o valor da parcela. Até aqui alguma dúvida sobre a explicação das fórmulas? Não. Perfeito. Bom, às 19h47 somos 26 alunos. Tudo bem? Vamos seguir, então, colocar agora, como a gente costuma dizer, os pontos nos is e identificar como eu resolvo uma questão. Tá? Então, vamos lá.
Primeiro exemplo do livro. Eu vou usar os 2 exemplos que estão no livro e depois a gente faz 2 exercícios, que aí dá o tempo suficiente de rolar a aula e depois a gente explica a seção 3.3. Primeira situação é o seguinte, ó. Um veículo cujo valor à vista é R$30.000 foi anunciado para venda em 42 parcelas mensais iguais. Um veículo de 30 mil à vista. Ele custa 30 mil à vista, perfeito? Ele é negociado em 42 parcelas mensais e iguais. Ótimo. Sobre o regime de taxa de juros compostos, ou composto, como está aqui, que é o juro que nós estamos trabalhando a partir da seção 3, da unidade 3, perdão. E aí eu tenho os juros de 2% ao mês, ele está aqui, ó, está dado 2% ao mês, ótimo, excelente. E também oferece o pagamento da primeira parcela depois de 3 meses. É o seguinte, olha, eu tenho uma oferta sensacional para vocês. Eu tenho um carro que custa 30 mil, eu posso parcelar ele em 42 meses, a 2%, e você não precisa pagar nada agora. Você só precisa pagar a primeira parcela daqui a 3 meses. Não é uma compra arretada? Então, se eu só preciso pagar essa parcela daqui a 3 meses, pergunta, quanto é que fica cada parcela? Na explicação da questão, ficou alguma dúvida? O que é que eu preciso, melhorando a pergunta, o que é que eu preciso agora fazer para resolver a questão, gente? Ouve? Precisa fazer a substituição da fórmula, né, professor? Perfeitamente. Ou, como eu disse em sala de aula, fisicamente falando, como diria Jack, o extirpador, vamos por partes. Eu vou identificar agora qual informação eu vou substituir na fórmula. E como isso funciona. Porque, às vezes, a gente vê muito número, aí fica, poxa, de onde veio aquele cara ali que eu não sei de onde é? Né? Ou como foi que chegou nesse resultado que eu não sei onde é? Então, é isso que a gente vai fazer agora, por isso que eu estou explicando de forma bem pausada essa sessão, porque, com certeza, ela estará na prova de vocês com 3 questões específicas, tá? Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho uma resolução bem simples, e aí, qual a primeira fórmula que eu vou pegar? Qual é a fórmula que eu vou utilizar? É a primeira identificação que eu tenho que fazer. A fórmula em que eu preciso encontrar o valor da parcela. Porque nessa informação, eu só tenho quanto tem o valor à vista e quanto tempo. O casinho aqui, eu estou tentando... É complicado assim, enxergar assim, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar mais um pouco para ficar legal aí para vocês. Ficou bom aí o tamanho agora, gente? Tá melhor? Tava muito pequenininho. Tá bom, professor. Pronto, ótimo. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos o valor de à vista, que é esse primeiro carinha aqui, onde o cursor está clicando aí, tá? Eu tenho um da fórmula que já está, eu tenho a taxa que foi me fornecida também, e eu tenho esse K. Quem é esse K aqui, gente? A gente explicou lá no início da sessão. Fala os 3 meses da condição especial, no caso, né? É a condição especial, né? Ou que é o que diz a seção, né? Valor presente em condições especiais, que é a carência, né? Não, você só não precisa me pagar hoje, Daniel. Você vai me pagar só daqui a 3 meses. Não, Luiz, você não precisa me pagar hoje, só daqui a 3 meses. Então, eles vendem isso para o cliente como uma vantagem extraordinária. E muitas vezes a gente compra, porque em 3 meses você se organiza, ou era um tempo de você receber algo, ou de vender algum bem para transformar e depois ir lá quitar, enfim. Você aceita a proposta e adere a essa situação. A parcela, gente, eu não tenho, eu preciso encontrar esse valor da parcela, tá? E aí eu tenho somente aqui a taxa que é igual aonde você tem I, é a mesma taxa, 2%. Agora, esse N aqui, a gente já conhece ele, é o período, né? No caso aí, o financiamento ocorre em 42 meses, ok? Explicada a fórmula, veja como é simples a substituição, tá? Ele fez toda a identificação do que ele precisava, está aqui, ó. Então, toda a identificação do que ele precisava, o valor à vista eu tenho 30 mil, o
K, que são 3 meses, eu também tenho. A taxa de juros, que é 2%, lembrem-se, 0,02 eu tenho que dividir por 100, e aí eu quero fazer um registro que algumas pessoas hoje tiraram uma dúvida. E eu acho que, ao invés de ajudar, eu terminei atrapalhando. Na quinta questão da formativa 2, está 0,9%. O que deixa uma margem de interpretação a seguinte: professor, será que faltou a vírgula de ser 0,9? Né? Não, na verdade é 9%. Né? Ali eu tentei colocar 0,9 para impedir que algum número fosse interpretado, mas a gente sabe que matematicamente tudo que tiver à sua esquerda, né, não tem valor. Seria quer dizer, foi uma ajuda, eu acho que imatura da minha parte, mas é 9% e não 0,9%, como foi interpretado. Algumas pessoas tiraram as dúvidas, e eu acho que passaram aí nos grupos de vocês em relação a essa questão, tá? Então, muito importante não esquecer de fazer isso aqui, porque nós teremos questões bem idênticas a esse tipo de situação, tá? Bom, então, foi o que eu fiz. Primeiro passo, eu identifiquei a fórmula que eu vou usar, tá? Que é o valor de à vista, mais a parcela que eu quero encontrar, e estratifiquei da pergunta as variáveis que eu vou trabalhar, tá? 30 mil, 3 meses, 2%, 42 parcelas, e a parcela, o valor da parcela, na verdade, é aquilo que eu preciso saber. Vamos ver como ficou a montagem da fórmula. Ela ficou da seguinte forma. E eu vou explicar bem devagarinho, tá? Porque aqui eu vou abrir espaço para vocês perguntarem o que vocês quiserem da interpretação da fórmula, como foi feita a questão. Então, o que foi que o colega fez? Deixa eu ver aqui, eu acho que o colega querendo entrar na sala. Não, já está todo mundo aqui. Tá? Vamos lá. O que foi que ele fez? Valor de à vista do bem, 30 mil. Está identificado aqui no valor de à vista. Ok? A fórmula, esse 1 já é da nossa fórmula de juros compostos, então eu vou só colocar aqui a taxa 0,02%, ou seja, 2% ao mês. Muito bem. Ao nosso K aqui, quem é? É aqueles 3 meses que eu tenho que foram identificados na questão, tá? Então, esses 3 meses menos 1, professor. O que é esse menos 1? Esse menos 1 é da fórmula. Eu acho que não é legal não, mas vamos lá. Esse menos 1 é da fórmula, tá? E já está determinado. A parcela que eu quero encontrar, novamente eu vou substituir as informações aqui que eu preciso. A taxa de juros, 0,02, então onde tinha aí, eu coloquei a taxa de juros, e aqui o menos 42 vai ficar negativo, né, para depois ser feita a subtração, a divisão. O menos 42 é o número de parcelas que me foi ofertado. Muito bem. Fiz essa primeira etapa. O colega aqui está usando 4 casas decimais, só que ele fez um arredondamento aqui embaixo, eu vou explicar daqui a pouco. Então, o que é que eu vou fazer? 1 mais 0,02 vai dar 1,02, tá? 3 menos 2 vai ser 3 menos 2. 3 menos 1 será 2, então já resolvi aqui, e aqui será elevado a 2. Meu resultado do que está entre parênteses é esse aqui. Meus 30 mil continuam aparecendo aqui, ok? Meus 30 mil continuam aparecendo aqui, e será um fator multiplicador, como a gente está vendo aqui entre parênteses, tá? A parcela eu continuo procurando. Fiz esse 1,02 elevado a menos 42, deu 0,4353, tá? Sobre 0,02, que é a minha taxa de juros. Muito bem. Quando eu multiplicar esse vezes esse, o resultado será esse. Façam com a calculadora de vocês aí, já para a gente ir se familiarizando. Enquanto isso, eu vou ver que tem estão dizendo que tem colega aqui. Não tem. Professor, me tirou uma dúvida. Da onde saiu esse 1,0404? Muito bem. Acompanhe comigo, Karina. Ó, tá vendo aqui 1,02? Não vai ser o resultado do que está entre parênteses? Vai ser 1,02, ok? Esse 3 menos 1 será 2. Então, o resultado daqui é 1,02 elevado à segunda, vai ficar 1,0404.
Então, esse resultado aqui, ele veio daqui. Agora eu entendi. É porque eu fui fazer direto. Ah, É isso mesmo. isso. Então, vejam bem. Pois não. De novo, passar. Alguém ia perguntar. Heloísa. Oi, O senhor Luiz. pode dar a definição da quantidade de casas decimais novamente? Nesse caso desse exemplo, nós temos duas situações. Um momento a gente vai usar 7 casas. Lembram disso? Eu tenho que relembrar a sessão aí. A Daniel, se tiver de memória, por favor, me ajude. E em um outro momento eu vou usar 4 casas. Então, tem 2 momentos. Nesse momento aqui, nós vamos usar, Heloísa, para o exemplo, 4 casas. O que eu pretendo também, como esse assunto é bem simples, bem fácil, usar 4 casas, inclusive para a resposta da prova dessa sessão 3.4. Perdão, 3.3. Tá? Nesse caso, o colega está usando 4 casas. Os outros, até a resposta final, são 7 casas ou apenas no início? Não. Quando nós encontramos a taxa, perdão, que eu acho que desfocou aqui. Quando nós usamos 7 casas, se não me engano, foi para a taxa, não foi isso? Houve? No caso, é Tá me ouvindo? professor. Desculpa, algumas pessoas abriram ao mesmo tempo o microfone e não conseguiam ouvir a Heloísa. No caso, essas 7 casas são para equivalência de taxa, no caso. Sim, nós pra usamos, se não me engano, foi encontrar para taxa. Se não me engano, foi para taxa. Eu tenho que ver na aula, na gravação. O que é que vai acontecer? Como a prova vai acontecer em formulário, mesmo que vocês façam as contas ali rapidinho, que eu sei que muitos de vocês se dedicam, buscam a resposta, só vai ter uma opção certa. Então, se de repente a sua deu 1 centavo, 2 para cima, 1 centavo, 2 para baixo, e a resposta é aquela com os centavos diferentes, possivelmente você se fizer na calculadora, faz direto, pode dar essa diferençazinha, né? Porque a calculadora é redonda, dependendo da calculadora, ela pode arredondar. Tudo bem? Quando a gente estiver fazendo o exercício, aí a gente volta a essa discussão do arredondamento da utilização de casas decimais, tá bom? Certo, obrigada. Aqui ficou claro de onde veio esse valor? Quem me perguntou foi Karina, se não me engano. Não foi Karina? Ficou claro de onde veio? Sim, professor, ficou. Foi porque eu tinha feito direto. Eu tenho que parar com essa mania. Você falou, então, assim, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou resolver esse lado de cá. 30.000 vezes 1,04 vai dar 31.212. Se vocês fizerem essa conta, é isso que vai dar. Agora, eu preciso... Fizeram aí? Eu preciso explicar para vocês o que foi que ele fez aqui, porque visualmente ficou meio estranho, tá? Visualmente ficou meio estranho, porque você diz, professor, de onde veio esse 28.350? De onde veio esse 28.350 se a gente não sabia a origem? Já vou responder para vocês. Subtraiam 1,1 de menos 0,4353. Quanto é que dá? 0,5647. Pronto, esse 0,5647, que ele foi abduzido da questão, né, é para ser dividido por 0,02. Tá? Então, se vocês fizerem aqui, ó, essa informação, eu ainda não aprendi como eu escrevo do lado aqui, mas não fica no livro. Se você fizer essa subtração aqui, dá 0,5647. E se eu dividir por 0,02, tá? Vai dar esses 28,2350, que aí é um fator, não um valor, tá? Tudo bem? Entenderam o que foi feito ou querem que eu explique novamente? Sim. Pronto. Então, é porque aqui ele fez direto. A mania de fazer direto que às vezes não fica muito claro para a gente. Então, o que é que eu vou fazer agora? Esse cara vai passar para cá para ser dividido. Esse aqui também vai ser dividido. Então, eu tenho 31.212 por 28.2350, que aqui ele está com um arredondamento, aqui embaixo, esse 50, tá?
Eu dividindo esse valor por esse valor, eu vou encontrar 1.105,44. Vejam se dá esse resultado e nós vamos raciocinar na nossa capacidade. Tá, professor, exatamente isso. Porque ele já arredondou aqui em cima, né, Daniel? Ele fez um arredondamento aqui, ó. Exatamente aqui. Bom, gente, agora vamos raciocinar ao contrário, dar uma de doido nessa história, raciocínio polonês. Pegue 1.105,44 e multiplique por 42. R$ 46.428,48. Então vamos entender o que é a condição especial. Com todo respeito, está sendo gravado, mas é uma forma muito boa de enganar a gente. Por quê? Se o negócio é 30 mil à vista, a taxa de juros é só 2% em juros compostos, o que é que está acontecendo? Eu estou pagando um carro e meio. Um pouco mais de um carro e meio. Concorda comigo? Sim. Agora, onde é que a gente identifica isso? Estão vendo os 30 mil aqui? Na fórmula. Ele já capitalizou aqui, ó. Por isso que os 30 mil virou 31.212. Ele já fez a primeira capitalização dele aqui. Isso aqui seria a diferença dos 3 meses. O casinho nosso não aparece aqui, ó. Onde ele está aqui, ó. Olha o K. Então ele está dizendo o seguinte, tu vai pagar só a primeira daqui a 3 meses, mas pelo menos eu vou tirar aí, nem que seja uma parcela no meio dessa história. Então eu vou capitalizar. Aí ele faz a capitalização do K, encontra o fator, multiplica pelo valor de à vista, encontra um segundo valor do carro, 31.212, e aí ele vai dividir por esse fator que ele encontra aqui para poder achar a parcelazinha 1.105,44. Dúvidas? Fiquem à vontade para perguntar. Vejam que a explicação foi longa, pausada, explicando fórmula, identificação e a teoria. Podem perguntar à vontade. Está parecendo missa em latim, só o padre fala. Professor, essa segunda parte de 1 menos 0,4353. Quando ele vai para a parte de baixo, tem como explicar Ela sumiu, novamente? Né? Tem, sim. Isso. O que é que acontece? Vamos botar no quadro aqui. Ó, eu vou descompartilhar o livro, vou compartilhar o quadro, tá? E explicar o que aconteceu, ok? Porque o que acontece? Ele simplesmente fez direto, o que faz com que a gente fique dizendo, poxa, de onde foi que veio esse número se antes ele não estava, aqui? Então, agora vocês me veem completo aqui com o quadrozinho. O que foi que ele fez? Ele fez assim, ó. Eu vou só desenhar a segunda parte, eu vou só fazer a segunda parte da fórmula. Ele fez assim, ó, parcela. Tá aparecendo não, quadro. Não está aparecendo, Júlia? Dá uma verificada nas configurações sua. Deixa eu ver aqui. Para o meu retorno aqui aparece. Não está aparecendo aí para vocês? Alguém mais está aparecendo? Para mim também não, professor. Não está aparecendo, não. Cortado. Tem que ajustar a imagem. Tem que ajustar Peraí. os 3 Assim vocês estão vendo o quadro. Essa é a parte branca, o quadro, Não. tá? Alguém mais está aparecendo? Tá vendo? Está aparecendo, professor. Tem que ajustar. Para mim está aparecendo. É que tem que clicar no nome do professor e vai aparecer lá ajustar o quadro. Aí expande a imagem. Ok? Quando vocês ajustarem aí no aplicativo de vocês, vai aparecer o quadrozinho aqui. Então, quem foi que me fez a pergunta para explicar essa segunda etapa? Foi do 0,4353. Não foi isso? Júlia. Foi a Júlia. Então, Júlia, conseguiu já ver a imagem? Ver o quadro? Ainda não. Ajusta nas configurações, Júlia. Gente, dá uma ajuda aí para a Júlia enquanto eu desenho aqui.
Ah, já abri. Mas estou muito triste porque eu não trouxe o lanche pra gente. Oi? Desculpa, professor. Foi sem querer. Conseguiu? Ajudaram a Júlia? Consegui não. Gente, então alguém printa a tela e manda para a Júlia, tá? Porque aí eu vou dar a explicação para geral, porque pode ser que a dúvida da Júlia seja de outras pessoas. O que foi que aconteceu? Essa parte não está na resolução do material, tá? Então, o que foi que ele fez aqui? 1 menos 0,4353 sobre 0,02. Então, esse 1 menos esse aqui vai dar 0,5647. Sobre 0,02 vai dar 28,2350, porque ele arredondou, 23,50. Então, é esse resultado aqui que a Júlia quer saber, tá? Que não viu. Como foi que chegou nesse número e o que foi que aconteceu com isso aqui. Então, esse número chegou nesse número devido à subtração desse aqui, que dá esse resultado, 0,5647, por 0,02. E aí eu encontro essa informação. Ficou claro para vocês? Bom, o quadro vai ficar gravado, né? Então não vai ter muito problema dessa identificação, tá? Mais alguma pergunta? Gente, aí eu fiquei preocupado que a Júlia não conseguiu ver isso aí. Printaram a tela, mandaram para ela? Eu tirei a foto, professor, botei no grupo. Ótimo, obrigado. Então eu vou seguir com a aula. E aí eu pergunto, alguém mais tem alguma dúvida em relação a essa informação? Eu vou compartilhar o livro, vou sair daqui agora, vou compartilhar o livro lá, para que vocês possam ter uma melhor qualidade aí de conteúdo. Vamos lá. Alguma dúvida aqui ainda em relação a como nós resolvemos isso? Ou já querem uma questãozinha para a gente já exercitar? Professor, É boa questão, né, professor? Karina, alguém mais falou? professor, a Camila. Pois, Camila. Não Pode tá falar, Camila. aparecendo a imagem do senhor. Não tá aparecendo para mim. Já tentei de todas as formas aqui, fui no nome do Você está senhor e falando do seu nada. aplicativo. Isso. No seu aplicativo. Deixa eu ver se eu tenho um retorno diferente aqui, porque aí eu posso abrir duas câmeras, mas só uma vai entrar. Eu não sei. Assim, o Teams ele foi atualizado hoje no final da tarde também, tá, gente? Por isso que eu estou preocupado em saber se vocês estão me ouvindo, se a qualidade da imagem está ok. Então, pode ser que alguns aplicativos de celulares não foram atualizados ou vocês não conseguiram atualizar. Mas, isso não prejudica porque a aula está sendo gravada. Eu acabei de recompartilhar aí agora o livro e acho que talvez a minha imagem voltou junto para alguns. Agora tá aparecendo. Então, isso é uma atualização de aplicativo, tá? Quando eu mudo aqui uma informação, aí ele não aparece. É por isso que quando eu tenho que ir para o quadro, eu tenho que descompartilhar, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Entendi. Aqui, alguma dúvida? Já podemos ir para uma questão? Sim. Vamos lá. Então, eu vou falando e vocês, ao passo que eu for falando, se tiver dúvida, perguntem. Vamos fazer uma primeira questão com a seguinte informação. Uma moto, ela custa 15 mil reais à vista. Ok? 15 mil reais. O cara disse para você o seguinte, olha, você só vai pagar a primeira parcela com 4 meses. Então, 4 meses é a minha carência. Tá? E a taxa de juros que nós vamos cobrar para você, eu vou usar o mesmo 2% para ficar legal, tá? Mas... Repete de novo, professor, por favor. Repito sim. 15 mil é o valor à vista.
4 meses é a carência, 4 meses é a carência. E 2% é a minha taxa. Tranquilo? 2% ao mês ou ano? Ao mês, perdão, ao mês. Muito bem observado. Ao mês. Nós ainda não chegamos na outra informação, então é ao mês. Repetindo, 15 mil à vista. 4 meses de carência. 2% ao mês a taxa. E ele disse que você vai pagar em 36 meses. Calculem o valor da parcela. Aí eu vou deixar vocês calculando enquanto eu dou uma saidinha, vou tomar um remédio e já volto, tá? Fiquem aí calculando, eu volto já já.
Professor, 624,48. Meu Deus, também. Daniel, você usou 7 ou usou 4 casas? Nesse caso, o professor tinha explicado, essa questão dos 7 dígitos só se aplica naquela outra seção. Essa seção aí são os 4 dígitos, tá entendendo? Pronto, então foi isso. Deu 3 centavos a mais. Deu quanto, Daniel? Deu? 624,48. Tá certo. Deu isso também. Obrigada. Mais 2 minutinhos e a gente começa a descrição da a resolução, tá bom? Mas falou-se aí, eu estava aqui de cabeça baixa, perdão, porque eu estava anotando, sobre 3 centavos a mais. Então, de repente, você percebeu lá que não tem a sua resposta, mas tem a 624,48. Se reduzir o número de casas decimais, vai chegar nessa resposta, ou já pode deduzir perfeitamente que ela é a resposta certa da questão. Professor, segura só mais 3 minutinhos, eu tô tentando. Já ia dizer, vamos lá, mas tudo bem. Deu 624, meu. 624,48? Isso.
É isso mesmo. Não, vocês estão craque. Eu posso botar umas 5 questões dessa na prova, não posso não? Dessa pode, que essa aula eu assisti. Mas tem as outras que estão gravadas. Tem as outras que têm questões mais simples que essa. Na verdade, nesse momento, e aí eu vou fazer essa explicação, é só a gente entender onde eu vou pôr as informações, né? Professor, a taxa foi de 2% também, né? 2% ao mês. Isso. Vamos lá, podemos ir à resolução? Eu vou ter que descompartilhar o livro. E aí, Júlia, tá por aí, Júlia? Tô aqui. Eu tentei fazer uma coisa aqui e vou ver se vai funcionar, tá? Para ver se aparece o quadro aí para você. Eu não sei se é isso, mas se for é uma coisa muito tola. Professor, eu acho que para mim não vai aparecer, não, porque por causa da internet mesmo. Aí eu estou acompanhando só, escutando e pelo livro. Tudo bem. Então, eu descompartilhei o livro, mas o exemplo continua sendo aquele. Aí, Tá, eu estou com ele aberto, o livro. Ótimo. Luiz deve ter retorno do quadro. Deixa eu ver. Daniel também tem retorno. Henrique está por aí? O quadro está muito em cima, professor, da câmera. Então, deixa eu afastar mais um pouquinho a câmera. Para mim não aparece não o quadro. Eu acho que é porque eu tô vendo a outra câmera do senhor, não é a câmera que está mostrando o quadro, não. Espera aí. Então, já sei o que é. Aqui vocês estão ouvindo minha voz, ok? Vocês estão ouvindo minha voz. Aqui vocês estão vendo o quadro. Isso, agora sim. Espera aí. Isso. Espera aí, que agora bugou o negócio aqui. Então, isso não é um problema do material. Isso é um problema do... Então, deixa a gravação rodar aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. Tá? Vou colocar o quadro aqui, literalmente, em cima da mesa. Agora consegue ver o quadro? Agora sim. Professor, eu tô vendo o senhor de perfil só. Tô vendo só a lateral do senhor. Ah, agora eu tô vendo a cara do senhor. Uma hora é essa câmera, uma hora é aquela câmera, gente. Aí complicou agora a vida, Daniel. Deixa eu ver se eu consigo. Você, como já dominou aí a coisa, deixa eu ver se eu consigo atender as meninas aqui. Aí você já aproveita aí e vai me dando os números. Então vamos lá. Tranquilo. Tá no quadro, tá? Aqueles que estão só me vendo de perfil aqui, tá a cadeira aqui, minha cadeirinha tá ali. Não olhe o lado de cá, que é a garrafa e o chá. Hoje é chá, não é café, tá? Vamos lá. Hoje eu tô só ouvindo. Oi? Deixa eu trazer a câmera. Consegui não, professor. Não conseguiu o quê? Ver ou ouvir? Ver. O Não quadro? aparece não o quadro. A imagem, na verdade, não aparece nada. Tá estranho isso, tá não? Tá, eu acho que é porque eu tô pelo celular. Pode ser também. Mas enfim, quem é que tá vendo o quadro, diga aí. Quem tá vendo o quadro? Eu tô vendo o quadro, mas eu tô pelo computador também. Tudo bem, perfeito.
Quem está só me vendo de perfil, aí não vai adiantar fazer muita pergunta, porque está só me vendo mesmo aí. Se quiser, a gente vira aqui. É o fundo do quadro, tá? E o café ali aparecendo, enfim. Vamos lá. Vou explicar aqui para essa câmera. E depois eu explico para outra câmera, ok? Então, vamos lá. O que foi que nós encontramos aqui? Pincel, por favor. Isso que nós encontramos aqui, desenhamos a fórmula, a valor à vista, 1 mais i elevado a k menos 1, tá? Eu tenho a parcela igual a 1 menos a mesma fórmula de juros compostos aqui dentro, elevado a menos n, que é o número de parcelas que eu vou ter. Substituir na fórmula, eu tenho o valor à vista, 1 mais 0,02, que é a taxa, 4, que é o meu k, menos 1, ok? Então, eu vou encontrar o valor da parcela, substituir aqui colocando a taxa, e o número de parcelas menos 36, que é a adaptação da fórmula. Acho que eu tenho que dar uma chegadinha mais para lá. Isso. 1 menos 36. Então, o que eu vou ter agora? Vou direto para a resolução de uma forma direta. Daniel, quando eu encontrei aí 1,02 elevado a 3, quanto é que dá? Dá 1,0612. Ou seja, estamos utilizando 4 casas, como foi feito. Então, igual ao parcelamento. Tá? Esse parcelamento vai ser 1 menos 1,02 elevado a menos 36, Daniel. Quanto foi que deu aí? 0,4902. Sobre 0,02. Então, eu vou continuar aqui, tá? E vou encontrar a seguinte informação, tá? O valor à vista é igual ao meu valor da parcela, já é 1,0612. Quanto é que vai dar? Eu vou continuar aqui. À vista, 1,0612. A parcela aí, Daniel, quanto é que deu 1 menos 0,4902? 0,5098. 50,98. Faltou fazer a multiplicação aqui dos 15 mil, tá? 15.918. Então, aqui, em vez de ser esse valor, vai ser 15.918. Redondinho? Isso mesmo, redondinho. Pronto. 15.918, que é a multiplicação dos 15 mil vezes 1,0612. E agora eu vou encontrar esse outro cara aqui. 0,0598 por 0,2, quanto é que dá? 25,49. Então, esse valor vai ser, a parcela vai ser igual a 15.918 por... Qual foi o valor, perdão? 25,49. Isso é um valor de parcela de quanto? 624,48. 624,48, que foi a informação que vocês passaram. Então, vou colocar mais para perto aqui da primeira câmera, tá? Onde eu fiz toda a adaptação das fórmulas, 15.000 vezes 1,0612. Depois eu encontrei a subtração de 1 menos 0,4902, que é 0,5098, dividi por 0,02. E encontrei 25,49, que eu dividi por 15.918, na verdade o inverso, 15.918 por 25,49, e encontrei 624,48 a parcela. Aí agora eu viro para cá, para quem está vendo a outra câmera, e pergunto para vocês, nessa informação que eu passei aqui, eu vou falar a mesma situação que eu fiz na outra câmera. Fiz todas as adaptações, ou seja, 15.000 vezes 1,0612 e 1,04902 por 0,2. Encontrei 0,5098, perdão, por 0,2. Da 25 aqui eu já fiz direto, 25,49. Então, 15.918 por 25,49. O resultado está aqui no cantinho, 624,48. Dúvidas? Não, professor, até deu para entender. Tranquilo? Simples. Querem fazer mais uma? Sim, é bom. Então, vamos lá. Deixa eu só anotar aqui logo.
Então, vamos lá. A questão que vocês vão calcular agora é a seguinte. Prestem bastante atenção. O cara chegou para você em julho e disse assim, conte agora e só pague com o seu 13º. Não sei de que câmera, mas eu está aparecendo aquelas TVs sensacionalistas. Enfim, eu estou aqui, estou ali, agora eu vou ficar assim. Tá? Imagine que o cara chega para você e diz o seguinte, você vai comprar agora, mas só vai pagar em dezembro com o seu 13º salário. Então, anote as informações. O bem custa 25 mil à vista. O bem custa 25 mil à vista. E a carência é de 6 meses. Você só vai pagar com 6 meses. Daqui a 6 meses é que você vai pagar. Né? Você tem o exemplo aqui, hipoteticamente, de dezembro. 25 mil à vista. Pois não? Desculpa, eu não entendi. E é cortado quando você... Ah, tudo bem. Eu vou repetir. Eu acho que é a internet. Pode ser também. A internet dela. Deixa eu explicar o que está acontecendo, tá? Eu estou com 2 câmeras abertas, mas só um microfone. O microfone que está aberto é esse que eu estou apontando o dedinho agora. O daqui, ele está fechado. E aí, Karine, naquela hora que você falou, que eu até brinquei, não, é o seu microfone aberto. Eu justamente descobri que era o retorno do computador. Aí eu corrigi. Então, eu tenho 2 câmeras, que aí tem colegas que vão olhar para cá, mas retorno de microfone eu só tenho esse, tá? Então, eu vou repetir para que não tenha sido perdido nenhuma informação. Valor do bem à vista, 25 mil. 25 mil é o valor do bem à vista. 6 meses é a carência. Né? Esses 6 meses vai ser o meu carro. Tá? 3% é os juros ao mês. 3%. O número de parcelas são 42. Aí a gente precisa encontrar agora o valor da parcela. Querem que eu repita tudo novamente? Eu vou repetir para que vocês relembrem o que anotaram. 25 mil valor à vista. 6 meses a carência para pagar. 6 meses. 3% a taxa de juro ao mês. 3% ao mês. Qual o valor da parcela? Pronto. Pesquisem. Eu estou aqui. Microfones abertos, chaves abertas também. Vamos lá. Ô professor, o senhor vai disponibilizar quando essa aula?
Henrique, eu dependo que o Teams ele gere o link, ele gere a gravação, ele disponibiliza dentro do Microsoft Stream para gente. Eu vou lá na minha página, na minha conta, né, do e-mail, pego esse link e subo para o YouTube. Então, se vocês me procurarem no YouTube lá, todas as minhas aulas de maio e de abril estarão lá. Então, vai ter um delay aí, mais ou menos de umas 6 horas. Às vezes, eu já terminei aqui a aula e imediatamente eu disponibilizo o link. Aí eu já faço, subo para o YouTube e de lá eu posso mandar o link já no grupo para vocês. Tá? Eu dependo só da geração dessa informação. Então, se ele gerar antes da minha recomendação médica, eu coloco lá para vocês ainda hoje, tá? Se não gerar, aí vocês me cobrem amanhã, tá? Que eu verifico isso sem problema nenhum. Pode me cobrar no privado. O professor deu 1.222,89. 1.222,89. Perfeito. Já tomei nota aqui, já vou adiantar a resposta da multiplicação, né? Eu quero dizer para vocês que essa é a ideia de mercado. Deu 1.119, foi, Daniel? Não, deu 1.222,89. Ah, certo. Vou ver onde eu errei. Será? Pode ser as casas decimais, não? Você está arredondando? Foi, não, foi que no lugar de 6 meses eu coloquei 6, foi isso. Ah, sim, no prazo da carência, né? O meu deu 1.222,57. É arredondamento, filho, não é besteira. Você fez direto alguma etapa? Não. Porque deu muito próximo, então você não errou o período, né? Você erraria 2 casas antes da vírgula se você errasse período ou se errasse taxa.
É verdade, Daniel. Foi por conta do arredondamento mesmo. Eu botei 28, 0,2890 no arredondamento. Agora sim, deu 1.222,78. É 78 ou 89? Professor, no meu deu 89. O meu deu 78, mas acho que é porque o meu eu tô pelo celular. Pode ser, mas, ô Daniel, os Oi, professor. 1,03 elevado à quinta, deu quanto aí para você? 1,1593. Você arredondou, né? Pronto, exatamente. Isso. O meu já deu 1,1592. Isso, O mas meu aí tem um também. 7. Mas porque o número que está depois do 2 aí é um 7. Aí, nesse caso, como ele está usando 4 casas, a gente está arredondando, né? Ah, entendi, eu não arredondei não. Pode ser É essa para a não diferença de arredondar, centavos. se é para arredondar, não precisa mais Ô, nada. professor, Ah, se não arredondar, dá certo? o que é que vai acontecer? Vê só. A resposta do Daniel arredondando deu 1.022,89. Aí você encontrou 1.022,79. Aí você olha lá nas 5 opções de resposta na prova. Não tem 79, mas tem 89. Aí você sabe essa que eu devo ter errado ou não ter arredondado alguma casa. Aí se você fizer uma segunda vez, você vai encontrar essa resposta. Essa é uma das formas de macete, né? De você encontrar uma resposta, eliminar alternativas, né? E encontrar uma resposta aproximada à sua resposta. Não sei se eu fui claro aí, eu acho que eu falei rápido demais. Não, deu para entender. Essa era a dúvida. Ah, tudo bem, tudo bem.
foi o resultado que acharam? Daniel encontrou 1.222,89. Ah, certo. Daniel, refaz aí o fator. Você tem 1,03 elevado a menos 42. Quanto foi que deu o seu aí? Zero vírgula 2889. Nesse caso aí, ele pede um arredondamento para 28,90, mas se fizer com 28,89 ou 28,90, vai dar sempre o 0,7110. Sim, vai dar sempre 0,7110, exatamente, porque não tá alterando nem nada depois da terceira casa. Agora, lá embaixo, quando você encontrou o 0,7110 por 0,03, quanto deu? Assim, ainda assim, deu 23,70. Você arredondou para 70. É 7, 23,7. É porque tem um zero lá. O número depois dele é um zero. Depois de 7. R$ 1,003 a quinta dá 1,1593, certo? Certinho. Tá, 28.982,50 depois que eu fizer a primeira majoração dos juros. Aí eu pego 0,7110. E quando me perguntaram aí, eu fiquei na dúvida, fui fazer a conta aqui. Eu estou encontrando 23,6666. Se eu usar, essa acho que é a dúvida das meninas. Quer ver? Refaça aí. Se eu usar 66 ou 67, o máximo que eu vou encontrar, ou seja, se eu abrir 4 casas depois da vírgula, porque eu já poderia fazer o arredondamento para 67 aqui, né? Mas vamos supor que eu vou usar 4 casas depois da vírgula nesse fator que é o que ele usa no exemplo. Eu usaria 23,6667. Se eu pegar os 28.982,50 e dividir por 23,6667, eu vou encontrar 1.224,61. Eu venho refaço, eu vou até anotar aqui, caso a gente encontre outro número. Professor, olha, mesmo fazendo do jeito que o senhor está falando, sem arredondar, quando você chega no terceiro cálculo, que vai ser 1 menos 0,2889, você vai encontrar 0,7110, dividido por 0,03. E essa divisão aí dá exatamente 23,7. Exatamente, 23,7. Rapaz, vai começar aquela velha discussão. Na minha está dando 23,6666. Alguém mais encontrou esse número aí, gente? Professor, então, bota aí na calculadora 0,71. Isso. Bota aí na calculadora 0,7110 dividido por 0,03. Peraí, viu? Você está falando uma coisa e eu anotei outra. Aí eu tenho que mostrar. Você está vendo a câmera do celular, né? É isso. Deixa eu mostrar o que eu anotei aqui. Dá para ver aí? Eu coloquei 0,710. Aí, quando o professor erra, ele tem que mostrar que errou e mostrar ao vivo. É 0,710, é 0,7.110.
Isso. 0,77. Aí dá 70. Aí sim dá 70. 0,7110. Aí sim aqui vai dar 23,70. Eu fiquei procurando esse arredondamento e hoje eu testo aqui várias respostas. 23. Professor, para mim não está aparecendo o quadro, mas 28,975 dividido por 23,70, não é isso? Não, 28,982,50. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Vou só colocar essa imagem 28,982. 28,982. 50 dividido por 23,70. 1.224. 89. Eu vou mostrar o quadro do outro lado aqui. Veja se você consegue enxergar ele. Está vendo aí? Não. Ou não? Quem falou? Não, foi Júlia? Foi Júlia, consigo né? não. Tudo bem, Júlia. Vê só. O que você está procurando dessa informação, quando você levar 1,003, perdão, 1,03 à quinta, que é o resultado de 6 menos 1, que vai ficar 1,003 elevado à quinta, então eu tenho 1,1593. Esse 1,1593 você vai multiplicar pelos 25.000, aí ele vai dar 28.982,50. Não sei se eu consegui ajudá-la aí. Professor, consegui identificar aqui. Foi porque eu não tinha feito o arredondamento de 1,1593. Eu botei 1,1592. Por isso que tinha dado o resultado final 1.222,57. Sim. Ah, tá. Aí quando você falou, eu estava testando aqui, só que eu tinha anotado errado no quadro. Eu anotei 0,710 ao invés de 0,7110. Aí eu fiz a correção agora, realmente o valor que o Daniel havia encontrado. Tá? Tudo bem? Podemos colocar o resultado aqui já? Agora eu vou ter que colocar nessa câmera aqui que eu estou apontando a mão, tá? Para ficar melhor, até para me explicar, porque essa outra aqui, a posição está estranha. Mas como a gravação está sendo gerada, não vai ter problema nenhum, tá? A gravação está sendo gerada pelas câmeras. Então, vamos lá. Podemos, ou tem alguém ainda fazendo para começar? Podemos, gente? Já são 9 horas, já está começando a ficar fisicamente meio estranho aqui. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo o quadro. Alguns, não todos, né? Como vai ficar gravado, já apresentei para um lado, agora eu vou apresentar para o outro. Em seguida, eu vou voltar para o livro e a gente vai bater um papo aí bem rápido. Por questões de conduções e de condições, eu vou ter que conversar com vocês daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Lembrem, a minha fórmula é a mesma. Eu fiz uma rápida adaptação aqui, deixa eu chegar mais próximo para ficar melhor. Eu tenho 1,003 elevado a 6 menos 1. Esse 6 é a carência dos 6 meses, que o cara disse que você ia pagar, olha, uma vantagem fantástica.
mas você vai pagar isso lá com o seu 13º, a primeira parcela, mas serão em 42 parcelas, está aqui no finalzinho a montagem da fórmula em 42 parcelas, ok? Então, eu tenho aqui a informação, fiz essa elevação aqui, 1,03, encontrei essa informação aqui, 1,1593, eu arredondei aqui, vamos utilizar 4 casas. Na próxima aula, a gente conversa sobre essa questão dos arredondamentos e das utilizações de casas para essa prova, para que a gente possa ficar mais confortável, ok? Então, vamos lá. Eu fiz o resultado dessa outra parte, encontrei 0,2889, dividi esse por esse, encontrei 0,7110, tá? Aliás, subtraí aqui, encontrei 0,7110, dividi esse por esse, deu 23,70. A informação dos 28.982,50 é a multiplicação dos 25.000 valor à vista vezes 1,1593, dá 28.982,50. Esse sobre esse, a parcela está aqui no finalzinho para a gente, 1.224,89. Minha pergunta, se eu multiplicar essa parcela por 42, quanto é que eu vou encontrar? R$ 51.361,38. Pronto, eu fiz essa primeira conta baseada no primeiro número que você me passou, entendeu? Então, não errei essa. A outra a gente se passou ali na escrita, tá? Então, vamos lá. O valor à vista, 25.000, valor a prazo, 51.000. Aí eu vou ter que falar para as duas câmeras agora. O valor a prazo, 51.000 dos 361,38, ou seja, 2 carros. Melhor, 2 bens. Podia ser um carro, podia ser uma moto, podia ser um bem durável, um equipamento. Mas ao final de 42 meses, eu paguei 2 ao invés de 1. Então, quanto mais alongado for o prazo de carência, a taxa também será maior e automaticamente o valor da prestação também e o valor do bem ao final do contrato também será maior. Dúvidas nessa questão? Eu estou agora aí recompartilhando, se existe essa palavra, se não tiver, acabei de inventar. Estou recompartilhando aí o livro com vocês e agora eu vou dar 2 orientações. Gente, eu não estou mais com condições físicas de continuar a aula. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu conversei com a professora Yael, falei que faria as minhas aulas dessa semana normais, inclusive a de hoje, porque a gente está com essa programação, e que tinha que conversar com vocês sobre a prova e sobre as formativas 2. Então, eu agora vou dar 2 explicações para vocês, peço que vocês observem essas 2 explicações, porque uma será sobre a formativa e a outra é sobre o exercício que eu preciso que vocês façam e a gente na próxima aula vai ter que começar. Eu não vou conseguir fazer de forma paulatina, como eu fiz, com fôlego e condições físicas, essa próxima questão aqui, que aí eu vou pedir que vocês, como está sendo gravado, e vocês que estão pegando, eu preciso que vocês exercitem essa segunda questão, porque agora ele vai dar um valor de entrada, tá? Ele vai dar um valor de entrada e a questão está respondida aqui. A fórmula só muda o iniciozinho aqui, porque eu tenho que descontar o valor de à vista do valor de entrada. Se vocês seguir, a questão é didática, e ela não tem erro aqui, ó, 30.000 menos a entrada, que eu ainda não sei, tá? Vou procurar essa entrada. E aí vou executando essas informações. Mas eu tenho o valor da parcela, tá? Então, essa condição especial aqui, na próxima aula, eu gostaria que vocês estudassem ela, aí eu volto desse ponto, tá? Onde nós paramos, mas eu preciso que vocês exercitem em casa, porque quando vocês vierem, a gente faz essa questão e já adianta para a unidade 4, para a gente correr aí com o conteúdo. Correr não, né? A gente está dentro da programação correta do conteúdo. Só teve um feriado que prejudicou a gente um pouquinho, tá? Então, está aqui determinado o valor da entrada nessa questão, e aí eu gostaria que vocês fizessem ela, exercitassem várias vezes, identificassem, para a gente, quando vier na próxima semana, só vier com dúvida. Esse é o primeiro ponto. Alguma dúvida em relação a essa condição, gente?
Não, professor. Pronto. Eu vou só pedir a compreensão de vocês, porque na semana passada, algumas aulas nossas a gente tem passado de 10 horas, mas a de hoje especificamente, apesar da recomendação foi de não ter feito, mas eu consegui chegar até às 9, então já estou muito satisfeito. Tá? E assim, o segundo momento, se vocês observarem aqui no livro, eu vou aqui para a página do sumário, e no início dessa aula, eu falei para vocês que nós iríamos ver condições especiais, nós vimos uma primeira parte, né? Vamos ver a segunda no início da próxima aula, então o dever de vocês de casa é exercitar essa segunda questão de exemplo que aí está, tá? E nós vamos usar essa seção 3.4 para a formativa. O que é que ele está pedindo aqui? E aí, para que eu possa retirá-la de conteúdo, de conteúdo para a prova, eu preciso que vocês façam ela como formativa. E o que é determinação? Ela usa função e interação entre cálculos. Não dá para explicar em uma aula só. Então, o que é que vocês vão fazer? Tá? Logo abaixo aqui tem a explicação a respeito das funções. Tá? Então, ele usa isso aqui, tá? Para fazer a interação com as fórmulas. E na página 142, se não me engano, ele tem passo a passo dessa forma. Então, está aqui, ó, passo a passo, informando o que é que vai ser feito com cada passo. E no final ele tem o cálculozinho. Bom, o que é que vai acontecer? Vocês vão estudar essa sessão em casa. Vão vir somente com as dúvidas na próxima aula. Tem uma questão que já está no e-mail de vocês, já está no portal que vale 500 pontos. Não sei se alguns já tiveram a curiosidade de abrir os seus e-mails ou de acessar o seu AVA e verificar em mensagens lá que tem uma mensagem minha com a orientação desses 500 pontos e o arquivo com a questão. Só tem uma questão que é para você fazer a resolução dessa questão aqui. Tá? Então, a unidade 3.4 vai ficar sobre a responsabilidade de vocês responderem aquele exercício e ele será validado como nota da formativa e automaticamente essa questão não vai para a prova. Por que ela não vai para a prova? Eu colocando ela na prova, eu precisaria exaustivamente que vocês tivessem 4 horas de prova para poder fazer o passo a passo disso aqui. Então, é preferível, vou só diminuir um pouquinho, é preferível que você faça esse passo a passo e essa atividade na sua casa, no seu conforto. E aí, na próxima aula, a gente responde a questão já desenhada, bonitinha, tá? Para que a gente possa passar para vocês como foi encontrado o valor da resposta, validar, eliminar essa questão da prova. Aqui, ele vai colocar um exercício na página 144, assim, daqui, página 144. Aqui. Na verdade, 143. Né? Aqui ele dá aqui a informação e ele tem, depois dessa informação aqui, vocês vão ver como foi que ele chegou à questão. Vocês vão pegar a prova de vocês, o exercício que está lá no portal, vão adaptar como ele está fazendo aqui, ó, e vão encontrar a primeira interação. Aí depois tem o segundo passo, depois tem o terceiro passo, e você encontra a resposta. Por esse motivo, eu vou dar esse prazo de 1 semana para vocês responderem. Vou tirar essa questão da prova, ela não vai para a prova, como eu falei antes. Essa é a autonomia do professor e é um acordo com o aluno, tá? Então, está lá como formativa 2, que vale 500 pontos, e a outra formativa, a formativa 2, a primeira etapa, vocês entregam essa semana ainda, se não me engano, sexta-feira, se eu não estiver enganado, né? Alguma dúvida sobre essa orientação, gente? Alguma dúvida? Evidentemente que eu não estou explicando o conteúdo por 2 motivos. Primeiro, que não dá tempo nessa aula. E segundo, que eu aproveito como ele é longo para resolver, eu só vou colocar uma questão, vai ser a formativa e a gente extrai ele da prova, ele não vai para a oficial 2. Tá? Esse aí. E lembrando que tem uma outra etapa que eu falei no início da aula, para aqueles que chegaram desde o início, aquela informação que o log nós vamos tirar também, ele não vai como conteúdo, porque eu precisaria de uma aula, só para nivelar e uma aula para explicar a sessão. Aliás, a questão, porque não é uma sessão lá, é só uma questão, uma variável. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Bom, agora eu vou descompartilhar. Pois não?
Ou eu entendi tudo sussa, ou eu tenho uma dúvida, não entendi. Tudo sussa, tá de boas. Ah, bom, então foi isso que eu entendi mesmo. Bom, gente, eu só consigo chegar com fôlego, condições físicas até aqui para conduzir a aula. Quero agradecer aos... Chegamos hoje ao número de 27, nós anotamos momentos e horas e conteúdos aqui, mapeamos quem estava presente na aula. Mais uma vez, reforço e relembro, não estamos associando falta àqueles alunos que, por algum motivo, ou até por birra mesmo, não estão acessando a aula, ninguém está levando falta. Eu estou respaldado como professor pelas portarias e pela situação da pandemia, e vocês estão respaldados enquanto aluno. Só lamento que aqueles que não vêm por diversos motivos, e aí eu estou generalizando, perdem essa parte da interação ao vivo. Mas o link, como o Henrique perguntou, assim que terminar a aula, eu encerro a gravação, e automaticamente, quando eu encerro a gravação, eu espero que o Teams processe o vídeo, compacte, me mande o link, eu faço um download, depois que o download é feito, eu faço um upload para o YouTube, gero um link e coloco para vocês no grupo. Tá? Isso acontecendo, eu faço o mais rápido possível. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui foi tranquila a sessão? Que não é uma sessão mediúnica, é uma sessão de aprendizado. Oi, professor, pode botar na prova essa daí. Essa eu assisti, pode botar. Na verdade, tem 3 ou 4 questões dessas prontas, entendeu? Eu só estou com cuidado, e aí foi me feita a sugestão, eu vou acatar na próxima aula. Aí eu peço que Heloíse, Daniel, Henrique, Cláudia, que está aí até agora, Cláudia deu 2 caidinhas, mas voltou. Cláudia não caiu, não. Quem caiu foi Suzana, 2 vezes voltou. Suzana está aí, tá? O Ricardo. Que me lembrem, para a gente definir na próxima aula, a utilização de casas decimais. Ok? Para não ficar essa confusão entre sessão, entre esse momento, agora nesse momento. Já que nós vamos criar as questões, a gente não vai brigar com ninguém, então a gente define isso na próxima aula para ficar confortável para vocês também. Não quero que vocês vão para essa prova, independente da forma como vocês vão conduzir, pensando, tentando identificar um tipo de situação adversa para arredondamento de casa. Arredondamento a gente já conhece, mas para a utilização de casas depois da vida. Tranquilo? Gente, eu quero agradecer por vocês terem participado até agora. Se cuidem dos seus. Vamos esperar aí os próximos acontecimentos. Só de casa se for realmente essencial, e cumpram as normas de segurança. Eu tenho ficado muito triste com o que eu vejo na rua quando eu preciso sair. As pessoas não estão nem aí, não estão se cuidando, e por isso o número cada vez mais aumenta. Tá bom? Por hoje é só. Vou em paz, que o senhor vos acompanhe. Até a semana que vem. Estude as sessões, acesse o material, vejam as formativas e acesse o link das aulas que já está disponível lá no YouTube. Eu vou colocar o link dessa assim que acabar. Ok? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, professor. Boa noite. Melhor. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Se cuide também. Obrigado.